começar a gravação daqui a pouquinho. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Agora são 8h03. Nós vamos dar continuidade à aula de Direito Administrativo 2, matéria contratos administrativos. A aula vai ser um pouco mais curta hoje, por força de eu ter participado do processo seletivo do nosso programa de mestrado. Então, nós vamos ficar juntos aqui por praticamente uma aula de 45 minutos e nós continuaremos fazendo da mesma forma na quinta-feira, ok? Nós estávamos falando de equilíbrio econômico contratual, ou equilíbrio econômico-financeiro do contrato na aula passada, que é o princípio que protege o contratado e que o protege em caso de riscos administrativos, mas não de riscos empresariais. Nós paramos aqui na aula passada, nós falamos de fato do príncipe, falamos de fato da administração, risco econômico extraordinário ou teoria da imprevisão, e falamos de casos fortuitos de força maior. E para terminar esse roteiro pequenininho, eu queria falar para vocês sobre as modalidades de extinção do contrato. Eu gosto muito desta expressão, mas existe a extinção natural do contrato, que, bom, todo ato administrativo, todo contrato, ele possui um fim a que ele se destina. E assim que os efeitos, as consequências esperadas são atingidas, ele se extingue. Ou quando o prazo do contrato de prestação continuada chega ao fim. Ou seja, essa é a forma que, privado, nós entendemos a extinção natural. Mas aqui, também no direito administrativo, a extinção natural tem a ver com a perda do objeto, o objeto que existir. Os exemplos que eu dei, deixa de existir por fatos de natureza, inundação, epidemia, destruição do local, ou atos do homem, guerras, fechamento diplomático de fronteiras, embargos econômicos, decisões judiciais. Quer dizer, não é possível fazer um contrato de fornecimento de produtos importados com o fechamento das fronteiras ou com a declaração de guerra. O contrato extingue, ok? E isso é entendido também por ser caso fortuito ou força maior. A pessoa contratada também pode deixar de existir e o contrato impede a transferência a terceiros. Geralmente, isso está na lei de falências, caso o contratado venha a ter a sua falência decretada, a personalidade jurídica deixa de existir e o contrato, por perda, por extinção da pessoa que contratava com o poder público, o contrato deixa de existir. Aquele contrato não existe mais por perda de um dos postos. Gente, alguém está com o celular, com o computador com o microfone aberto, talvez esteja atrapalhando os demais. Também existe a extinção provocada, que tem a ver com a inadimplência do contratado, que impõe ao administrador público a determinação de rescisão unilateral pela administração pública. Isso é decorrente de matéria prevista em lei ou mesmo prevista em contrato. Mas a rescisão unilateral não precisa estar prevista em contrato. Ela já está prevista no artigo 58, não me lembro agora o inciso, da Lei 8.666, o que determina ao administrador a imposição desta cláusula, como nós chamamos, cláusula exorbitante ou derrogatória de direito privado. O que mais? A rescisão pode acontecer também por conveniência ou oportunidade. O administrador, ele discricionariamente, em função de um fato superveniente, em função de um interesse público, entende discricionariamente que o melhor a fazer é terminar o contrato. Por se tratar de algo discricionário, por tratar de algo que interrompe, que cessa um contrato feito totalmente dentro da legalidade, se o administrador entender que deve terminar um contrato, rescindir um contrato de maneira discricionária, o contratado não tem culpa alguma desta situação e ele deve receber indenização por perdas e danos decorrente da decisão unilateral da administração pública de extinguir aquele contrato que não tinha nada de errado. O meu roteiro sumiu aqui da tela. Um momentinho só, gente, eu espero que volte. Voltou. E também existem as extinções por ilegalidade, ou seja, o contrato, seja pela identificação, pelo princípio da autotutela, ou seja, o administrador público identificou que naquele contrato há uma nulidade insanável, há uma nulidade que causa dano ao interesse público ou uma nulidade que foi provocada pelo contratado. E essa nulidade pode ser vista em qualquer momento e ela pode ser encontrada mesmo na fase de licitação, ou seja, tempos após a licitação ter acontecido, o contrato já está em andamento,
o contrato já está sendo executado pelas partes, as partes pagam de um lado prestam serviço, entregam mercadoria de outro, realizam a obra de outro, e a administração, pelo seu dever de autotutela, identifica uma nulidade e impõe essa nulidade, a extinção do contrato, como se ele jamais tivesse existido. Uma situação dessa, o contrato é extinto, por força da nulidade, causa efeitos ex tunc, e aquele contrato faz de conta que nunca existiu. Porém, lá no artigo 59, parágrafo único da Lei 8666, perdão, existe uma previsão, um dispositivo da norma que impõe à administração pública que, mesmo que o contrato seja declarado nulo administrativa ou judicialmente, todos os pagamentos e todas as prestações de serviços que efetivamente aconteceram, mesmo se o contrato for nulo, aqueles pagamentos devem acontecer em contrapartida à prestação de serviço, à entrega de mercadoria, para evitar o completamente ilícito da administração. Ou seja, se o contrato foi realizado inteirinho, mas o contrato é nulo por algum motivo, aquele contrato deve ser anulado por questão de legalidade, mas na prática todos os pagamentos deverão ter sido realizados. É uma situação esdrúxula, mas é uma situação completamente dentro da legislação, é uma situação completamente dentro da previsão das regras do jogo. E a nulidade pode, como eu falei antes, pode acontecer tanto pela decisão da própria administração autotutela, quanto do Poder Judiciário. No caso de administração declarar a nulidade, o termo técnico para isso é invalidar o contrato. Se o Judiciário fizer isso, o termo técnico é anulação do contrato. Mas veja, se o administrador público resolver usar o termo anulação e se o juiz resolver usar o termo invalidar, vocês entenderam perfeitamente, está tudo certo, não precisamos sacrificar o entendimento e tudo se acertou perfeitamente. Olha, com isso, as 3 páginas desse roteiro curto estão resolvidas e nós vamos para o roteiro maior, chamado pontos importantes do contrato administrativo. Assim que o meu sisteminha voltar a funcionar de novo, nós já falamos, bom, não sei se vocês já estão com o roteiro aberto aí em mão, na tela do computador. Bom, esse roteiro chamado Pontos Importantes sobre Contratos Administrativos, quando você abre o título dele é Contratos Administrativos, e ele começa falando das cláusulas exorbitantes, que já foi nosso objeto de análise na aula passada. Certo? E, de qualquer forma, está escrito lá que praticamente a definição do que seja contrato administrativo passa pela compreensão da existência dos incisos do artigo 58 da Lei 8666 como cláusulas de qualquer contrato, mesmo se não estiverem inscritas no contrato. São cláusulas implícitas, esse termo é importante, derrogatórias de direito privado, decorrente do poder de império do poder público. Segundo a doutrina, o inciso 5º foi tacitamente revogado pelos artigos 32 a 34 da Lei 8.987 de 95, e a gente vai tratar disso mais para frente, quando tratarmos da lei de concessões. É uma lei, a lei de concessionárias e autorizatórias não, permissionárias de serviço público, ela é uma legislação importante. Nós vamos, depois que nós tratarmos de contratos administrativos em geral, quando entrarmos nos contratos administrativos em espécie, vamos tratar da concessão de serviços públicos, sem dúvida alguma. Bom, eu apresentei o início, falando dos contratos, qual é a base, qual é o fundamento do contrato administrativo, ou seja, o artigo 58 é o fundamento de todo o poder de império, de toda a supremacia de interesse público sobre o privado nas relações contratuais. E eu não sei porque, eu não me lembro agora, eu já fui direto para término do contrato nesse roteiro. E ali eu estou dizendo para vocês que todo contrato ou ato jurídico bilateral se encerra para os de execução imediata quando ocorre a tradição, ou seja, realizou a troca, o contrato se exauriu, porque, afinal de contas, tudo que uma parte precisava fazer era entregar o bem, tudo que ou prestar o serviço, tudo que a outra tinha que fazer era pagar o preço. E o contrato se encerra. Mas para os contratos de execução continuada, quando ocorre o termo contratual, quando o prazo de validade do contrato se encerra. E o contrato também termina se uma das partes morre ou vai à falência,
Claro que nos casos de contrato administrativo, o poder público não vai morrer, o poder público não vai falir. E só é possível, afinal, se haver contrato, se houver duas partes, se uma deixa de existir, não há mais contrato. Professor, mas e se o contrato for transferido para os sucessores, os herdeiros, olha, isso já é uma outra situação, mas praticamente é um novo prestador de serviço, o contrato é feito com outra pessoa que assume certas obrigações, mas do mesmo jeito que existe inovação de obrigações, existe também inovação do contrato. Quer dizer, a pessoa não tinha nenhuma obrigação naquele contrato, ele assume um polo contratual e a outra parte concorda com a manutenção dos termos. Na verdade, é um novo contrato igualzinho ao anterior, com outra pessoa prestando o serviço ou entregando a mercadoria. E o contrato também termina se houver perda do seu objeto. Por exemplo, o contrato de locação de imóvel, ele vai encerrar se o imóvel for destruído por inundação, por exemplo. Pela teoria geral do contrato, o contrato pode ser encerrado por resolução, rescisão e por resilição. Vocês vão tratar disso com o seu professor de direito civil. O problema está no fato de que os legisladores chamam de resolução a rescisão, tecnicamente rescisão é encerramento por nulidade, mas os legisladores costumam falar que rescisão é encerramento por culpa de uma das partes ou por força maior caso fortuito, o que para a teoria geral dos contratos chama resolução. Por isso que eu falei, falem isso com seu professor de direito civil. Resilição é encerramento por interesse de uma parte ou das duas, em que não há culpa. Mas olha que lindo, no direito administrativo, nós não precisamos nos preocupar com a teoria geral dos contratos. Rescisão é término do contrato por culpa de um dos contratantes ou por força maior, caso fortuito, artigo 78. E segundo a Lei de Concessão e Permissões Administrativas, rescisão é o nome dado apenas à situação de culpa da administração pública. O término do contrato por culpa do contratante recebe o nome de caducidade. As discussões são grandes, etc., mas, assim, em direito administrativo, rescisão, resilição e resolução são chamados, aqui no direito administrativo, tudo por rescisão. Não há essa precisão, não há esse cuidado da teoria geral dos contratos do direito privado de identificar exatamente qual é o termo correto para cada situação. Por que isso aconteceu? Eu não sei, mas, como dizia o filósofo do direito lá do Alto da Compadecida, só sei que é assim. Então, não se preocupem aqui em direito administrativo com a distinção, mas em teoria geral dos contratos, e nada impede que vocês utilizem do termo da teoria geral dos contratos agindo dentro do direito administrativo. Mas a autoridade pública, muito provavelmente, vai pensar, rescisão, então tá bom, vamos rescindir. Ele não vai entender a resilição, mesmo que haja a resilição o término do contrato de forma amigável pelas partes, o termo de encerramento do contrato virá da administração pública com o nome de rescisão do contrato, independentemente de culpa. E se houver a resolução do contrato, virá o termo rescisão também. Okay? Então, não há muita preocupação com a precisão terminológica, embora é saudável que nós saibamos a diferença por força do direito privado e do direito a um só. Sobre a hipótese de rescisão do contrato administrativo por culpa da administração pública, é uma coisa que a gente já falou antes, mas este é o momento correto de tratar. No direito comum, se uma parte não cumpre com sua obrigação, a outra parte não pode ser cobrada da sua parte. Ou seja, se eu presto o meu serviço e a outra parte não me paga, num contrato de execução continuada, eu não vou entregar o próximo lote de fornecimento, não vou prestar o próximo serviço enquanto ele não me pagar o anterior. O nome disso é exceção ou defesa do contrato não cumprido, exception non implet contractus. E serve para todos os contratos de prestação continuada. Enquanto o fornecedor não entrega o bem, eu não preciso pagar. Enquanto o serviço não fica pronto, não posso ser exigido de pagar por ele, etc. Mas não é bem assim nos contratos administrativos. Essa exceção, essa defesa, só pode ser utilizada pelo contratado após 90 dias de inadimplência do administrador. Ou seja, nós temos uma exceção de contrato não cumprido mitigada, porém prevista na lei, no artigo 78.15 da Lei 8666. E houve, um tempinho atrás, uma decisão do recurso especial 910.802 do STJ, em que a ministra Eliana Calmon, em 2008, isso ficou consolidado lá no ano de 2008, ficou consolidado que a partir do 90º dia não precisa entrar com uma ação judicial para usar a exceção. O contratado ele ajuiza a ação
informa que parou de prestar o serviço no 90º dia e que aguarda judicialmente a rescisão do contrato ou, eventualmente, aguarda que o pagamento seja realizado. De todo modo, a rescisão do contrato por conta desse problema continua precisando de ação judicial. O particular não tem o direito de rescindir o contrato unilateralmente. Se ele quiser terminar o contrato, é preciso que haja autorização judicial, é preciso declaração judicial da rescisão por culpa da administração pública, e sem essa ação não há rescisão. E, segundo José de Santos Carvalho Filho, nada impede que o contratado, antes mesmo de chegar a esses 90 dias, ajuize a ação requerendo rescisão do contrato sob a afirmação de que manter a realização do serviço sem receber fatalmente o arruinaria. Nada impede você de entrar com essa ação no primeiro dia de inadimplemento, quando tiver no 31º dia. Mas a chance de você obter a rescisão por inadimplemento de uma única parcela, numa situação em que a lei autoriza, entre aspas, a administração de ficar inadimplente por 3 vezes, 3 vezes seguidas, é muito improvável que o juiz declare a rescisão desse contrato. Ele vai entender pela supremacia do interesse público sobre o privado que as regras do jogo estão postas e que o contratado particular sabia da possibilidade de sofrer uma inadimplência por 3 meses, o que possivelmente daria uma ação improcedente em favor, contra quem tivesse ajuizado esta ação. E isso já aconteceu em situações comigo, e essa foi a proposta que eu falei para o meu cliente na vez que isso aconteceu. Eu recomendei que ele segurasse a onda, porque muito provavelmente uma sentença não declararia a rescisão do contrato rapidamente, aí ia demorar bastante, e o juiz iria entender que não havia causalidade, não havia interesse de ter entrado com a ação tão cedo, e havia o risco de ir embora ele assim, ter ficado muito tempo sem receber. O fato de ter entrado com a ação um pouquinho antes, processualmente, poderia causar a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, porque a legislação permite à administração pública de realizar discricionariamente um atraso de 3 meses na prestação das suas obrigações. Bom, sobre extinção dos contratos, a extinção pode se dar unilateralmente pela administração, e aqui pode ser tanto unilateralmente no sentido de encontrar uma ilegalidade, encontrar um erro, encontrar uma culpa do contratado, e a administração pública rescinde o contrato por culpa do contratado, ou rescinde o contrato por decisão de conveniência e oportunidade. As partes podem chegar a um acordo, a um bom termo, que não está dando certo o contrato, não está funcionando. Existe essa possibilidade, embora eu não a reconheça como minoritário na doutrina. O administrador público possui uma necessidade de prestação de serviço, por isso há a contratação. Não faz sentido a contratação ter sido realizada com a pessoa que apresentou a melhor proposta, e durante a execução do contrato, a gente, melhor parar, né? Não está dando certo, não pegou bem. Veja, eu entendo que não existe motivo, não existe justificativa alguma para extinguir um contrato amigavelmente. O contrato, pela supremacia do interesse público sobre o privado, e principalmente pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, deveriam impedir a extinção amigável de qualquer contrato. Bom, como que os administrativistas explicam o amigável? Numa situação determinada em que o contrato teve tanto problema, em que as partes, tanto a administração pública tem muitos deveres a cumprir para com o contratado, e o contratado está cheio de coisa errada também, e é preciso fazer uma compensação entre deveres e obrigações, e talvez seja melhor extinguir o contrato para fazer um novo contrato. Essa seria a justificativa, o contexto, o pano de fundo para uma rescisão amigável do contrato. Eu, particularmente, continuo achando que isso não justifica o término amigável do contrato, porque a administração não tem que ser amiga de ninguém, a administração tem que cumprir a lei de maneira restrita e tem que manter o interesse público indisponível. Se houve licitação e assinatura de contrato administrativo para que algo fosse feito para o bem da administração, não existe nenhuma justificativa para término amigável. Professor, mas e se por acaso houver um fato superveniente, e esse fato superveniente determina que aquele contrato se torna desnecessário, etc., não se das contas. Bom, aí tem um fato superveniente, tem um novo interesse público,
e esse novo interesse público impõe à administração o término do contrato por perda de interesse, por perda de interesse público. Nesse caso, o contrato é terminado de maneira discricionária, a outra parte não tem absolutamente nada a ver com isso, isso deverá ser indenizado. Não teve nada de amigável aqui de novo. Porém, existem muitos autores, principalmente um professor na USP, eu acho que chama Justino de Oliveira, mas também há muitos, o falecido e saudoso professor Diogo Figueiredo Moreira Neto fala de mutações do direito administrativo, em que há estruturas de colaboração, de coparticipação, de parcerias entre o interesse público e o interesse privado, que permitiriam que decisões amigáveis, que decisões consensuais acontecessem na administração pública. Continuo sendo minoritário e continuo achando isso impraticável dentro da estrutura do direito público. Mas, como eu disse, eu sou minoritário, entendo que existe a possibilidade jurídica de rescisão, de extinção do contrato, de modo amistoso, de modo consensual entre as partes, independentemente de culpa, independentemente de fato superveniente. E, claro, pelo artigo 79 da Lei 8.666, existe a possibilidade de uma extinção judicial do contrato por culpa de uma das partes, por culpa de outra, por caso fortuito fosse maior, ou seja, o judiciário declara o contrato extinto por algum motivo. Ok? No primeiro caso, ou seja, unilateralmente, é preciso identificar o interesse público superveniente e indenizar ou identificar a culpa do contratante para, com isso, por fim, um contrato. No caso de decisão amigável, é preciso, assim como no caso da revogação administrativa, haver interesse público. A disponibilidade do interesse público impediria o administrador de aceitar que o contrato seja terminado amigavelmente para ajudar o contratante. No final, a extinção amigável só ocorre se houver situação de indenizações recíprocas, já que o interesse público há interesse público em não arcar com indenizações. E a partir deste momento, no nosso roteiro, eu apresento para vocês uma lista que não é minha. Essa lista pertence ao saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Ele era, salvo engano, procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor na Universidade Cândido Mendes e possui alguns livros de altíssima qualidade. E ele tinha umas posturas um pouco próprias de entender o direito administrativo, e por isso eu acabei não utilizando os textos dele, porque algumas coisas que ele escreve não são muito adequadas, não batem direito com os autores que nós tradicionalmente utilizamos aqui no estado de São Paulo. Não obstante, é um dos maiores nomes do direito administrativo brasileiro e possui vários livros que merecem leitura dentro do direito público. E ele apresenta aí os contratos administrativos em espécie, esses 15, e se vocês tiverem uma caneta, eu gostaria muito que vocês anotassem o seguinte, tá? O item 1, contrato de obra pública, é um contrato administrativo previsto na 8.666. O segundo, contrato de fornecimento, que é um contrato de compra e venda continuada, tem previsão. É um contrato de fato, é um contrato administrativo e tem previsão na Lei 8.666. O contrato de prestação de serviço também é um contrato administrativo em espécie, é uma espécie de contrato administrativo e sua previsão está na Lei 8.666. Agora, o contrato de concessão de serviço público e permissão de serviço público e concessão de serviço público precedida de obra são 3 contratos administrativos, são 3 espécies de contrato administrativo previstos na Lei 8.987 de 1995. Esses 3, embora a Lei 8.987 ela tenha total base na Lei 8.666, esses 3 contratos têm previsão expressa na Lei 8.987 e são contratos administrativos. A concessão de uso de bem público não tem previsão na Lei 8.666, não tem previsão na Lei 8.987, embora seja concessão, mas concessão de uso de bem público pode acontecer segundo várias normas esparsas na legislação e nós acabamos tratando disso, ou acabamos dando notícia disso quando tratamos da matéria bens públicos. Um bem público de uso comum do povo ou de uso especial, ele pode ser concedido para utilização por particulares. Nada impede que um bem público seja utilizado por um determinado período por particulares ou seja cedido
seja concedido para uso por um prazo muito longo, e essas previsões, esses contratos, eles não são precedidos de licitação e eles não são objeto da Lei 8666, nem embora chame concessão, nem na Lei 8987. Embora chame concessão de uso de bem público, nós não estamos falando de concessionário, nós não estamos falando de contrato administrativo, é um contrato de gestão, é um contrato da administração, como a administração pública, como o direito administrativo costuma se referir a ele, e esse contrato não é contrato administrativo, da mesma forma que contratos de locação firmados tendo como locatário a prefeitura, e uma casa foi recebida pela prefeitura de locação para fazer uma secretaria do município. Esse contrato é um contrato da administração e não está sujeito à Lei 8666, não é um contrato administrativo na forma que nós estudamos, não possui cláusulas exorbitantes ou derrogatórias de direito privado. O 8 é uma modalidade de concessão pública, de concessão, ou seja, a parceria público-privada possui uma lei própria, eu não vou lembrar o número da lei agora, mas está no roteiro mais abaixo, e a parceria público-privada é uma espécie de contrato administrativo, é uma espécie de concessão administrativa. A gente vai ver isso mais para frente, mas a concessão de serviço público precedida de obra, ela é muito arriscada para o particular participar dela, de modo que a parceria público-privada, em qualquer uma de suas duas modalidades, seja a patrocinada, seja administrativa, acabou sendo a criação de uma nova forma de concessão de serviço público precedida de obra, em que há o compartilhamento de riscos do negócio entre o particular que vai efetivamente realizar a obra e explorar o serviço ou o bem público concedido e o poder público que realizou a licitação para saber quem vai ser o parceiro. O item 9, contrato de franquia, dificilmente pode ser entendido como um contrato administrativo, e aqui basicamente se trata de um contrato muito específico. Eu não me lembro agora de outras possibilidades, mas a única franquia que me vem à mente agora é um contrato pelo qual particulares podem entrar em contato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e abrir uma agência dos Correios e explorar a atividade dos Correios como se fosse uma franquia. Em vez de ele fazer uma franquia de uma loja, de uma marca qualquer no shopping center, ele vai para os Correios e faz a franquia para exercer, explorar a atividade econômica nessa prestação de serviço. Não é um contrato administrativo propriamente dito, porque não está sujeito de modo claro à lei de licitações. A lei de licitações não se aplica adequadamente, não são as coisas. Olha, o Correio está a fim de fazer uma agência em tal lugar. Quem se interessa? Quem dá o maior lance-oferta por essa proposta? Não é assim. O interesse de abrir a franquia, os Correios, parte do particular. E não há uma estrutura própria de contrato administrativo aqui. Bom, o contrato de gerenciamento, ele efetivamente é um contrato previsto na Lei 8666. Esse item 10, o contrato de gerenciamento, é um contrato administrativo previsto na Lei 8666 e você pode entender como contrato de gerenciamento o contrato de fiscalização. Toda obra pública, em regra, ela deve ser fiscalizada pela administração pública para que o fiscal, para que o gerente da obra identifique o andamento da obra e, a partir desse andamento, possa identificar o momento para a realização dos pagamentos. Então, vai construir um prédio, fez a terraplanagem do terreno, já pode pagar uma parte. Lançou os alicerces, as fundações do edifício, já pode pagar outra parte. Começou a subir as vigas de sustentação do prédio, já fez o esqueleto todo do prédio, já começou a colocar as paredes, as lajes já estão todas cimentadas, etc. Então, dependendo da fase do imóvel, o gerenciamento da obra identifica se a obra está seguindo o cronograma, se está seguindo o planejamento previsto no desenho, na planta, no projeto, e esse gerenciamento acaba sendo fundamental para que a obra atinja a sua finalidade e identificar
de antemão se a obra não está sendo realizada conforme o planejamento, conforme o projeto. Porque se a obra não estiver indo de acordo com o projeto, é perfeitamente possível suspender os pagamentos e mandar que a obra seja imediatamente interrompida para evitar perdas futuras de dinheiro público. E, aproveitando também, existe um regime diferenciado de contratação previsto no Brasil, que a gente chama de licitação light, em fecha aspas, em que, em situações voltadas à época, à construção de equipamentos públicos para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas que aconteceram no Brasil alguns anos atrás, e também nos programas do PAC, né, no Programa de Aceleração do Crescimento, havia a possibilidade de se criarem contratos administrativos por meio do regime diferenciado de contratação, em que não havia necessidade de realizar contrato de gerenciamento, ou seja, quem era contratado administrativamente para realizar a obra era responsável também por declarar, por certificar a fiscalização da própria obra, ou seja, eu sou contratado para realizar uma obra e eu sou contratado para fiscalizar a mim mesmo para saber se eu estou realizando a obra do jeito que eu me comprometi a realizar. Fica meio complicado, mas isso é entendido como uma boa-fé misturada com um princípio de eficiência para que haja mais economia dos cofres públicos. Confia-se no prestador de serviço e acredita que ele vai prestar o serviço com a mesma qualidade, e ele que vai preparar os relatórios dizem exatamente aquilo que ele estava fazendo. E aí nós temos o 11, o 12, o 13 e o 14, que não são contratos administrativos nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. E o credenciamento nem contrato administrativo é. O credenciamento é um ato administrativo discricionário, unilateral, e ele não tem absolutamente nenhuma possibilidade de ser entendido como contrato administrativo. Porém, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto ele colocou esse item dentro das espécies de contrato administrativo, e eu acho que ele fez isso justamente para chegar no item 15 e falar assim, isso não é nem contrato. E, embora o contrato de gestão chame contrato de gestão, e o termo de parceria chame parceria, né? Tanto um quanto o outro são espécies de convênio, e há uma diferença muito grande entre convênio e contrato. Convênio tem a ver com, assim, o convênio tem muito mais a ver com união de esforços para que as partes possam realizar algo em comum do que um contrato. Eu não sei, eu estou sem o computador funcionando aqui, mas se vocês puderem abrir na Lei 8.666, eu acho que está no parágrafo do artigo 2º, eu acho que está lá, e está dizendo assim, olha, para fins desta lei aqui do 8666, contrato que vai ser regido por essa lei, é todo acordo de vontades em que as partes trocam posições. Não importa qual seja o nome que você vai dar por uma situação em que a administração pública vai adquirir algo do particular e o particular vai receber em troca um valor por aquela prestação de serviço, por aquela entrega de mercadoria ou pela realização daquela obra. Se isso aqui acontecer, não importa o nome que você der para isso. A lei está dizendo que isso vai ser um contrato objeto da Lei 8666. O contrato de gerenciamento, o contrato de gestão, o termo de parceria, desculpe, 11, o contrato de gestão, 12, o termo de parceria, o 13, o convênio e o quarto, o consórcio, eles não têm essa característica de troca de posições, mas de união de esforços para a realização de algo comum. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos de vocês, quando estão no terceiro, no quarto ano da faculdade de Direito, começam a fazer estágio junto a um escritório de advocacia ou junto a um órgão público. E esse estágio, ele é um contrato entre você e entre aspas, o empregador do estagiário, a entidade pública, o órgão público ou o escritório de advocacia que vai remunerar pelos seus serviços, como que eu vou dizer aqui agora, de estágio. Porque, afinal de contas, claro, você pode fazer um estágio voluntário e não arcar com custo nenhum, mas vai estar escrito lá que é um estágio realizado sem contrapartida onerosa.
Mas para que você realize esse estágio de modo que isso compute horas junto à sua faculdade de Direito, é preciso que a faculdade reconheça que você está realizando estágio junto a uma entidade, junto a um escritório de advocacia conveniado. Há um convênio entre a faculdade de Direito e o escritório de advocacia. Os dois têm um interesse comum, por isso eles fazem esse convênio. A faculdade de Direito tem interesse que as pessoas realizem atividades práticas para a complementação da sua formação acadêmica, e o escritório tem interesse de possuir alunos de faculdade de Direito aptos a realizarem atividades práticas. O aluno vai, em tese, para aprender atividades práticas, e o escritório está lá, em tese, para ensinar as atividades práticas mediante uma remuneração, ou mediante remuneração alguma. Eu já vi vários casos de convênio entre as partes. E, veja, para a faculdade, não importa se o convênio será realizado de maneira onerosa ou de maneira gratuita. O que importa para a faculdade é que haja a realização do estágio para a complementação da formação acadêmica. E para o escritório de advocacia, importa a presença do estagiário para unir esforços na sua atividade profissional. Gente, eu contei para vocês dos 15 itens de maneira ampla, mas na próxima aula, quinta-feira, eu volto aos itens de 1 até 14 e falaremos deles um em um. Pelo horário, no meu relógio aqui, 8h42, eu não tenho condição de continuar a aula hoje, porque, como eu já falei, temos que realizar o processo seletivo do mestrado, tivemos muitos candidatos, e não dá tempo de fazer 42 entrevistas de meia hora apenas utilizando as tardes. Nós precisamos usar as manhãs também. E isso acabou comprometendo a nossa aula. Não obstante, se vocês puderem utilizar os próximos 45 minutos de hoje e os 45 minutos de quinta-feira para complementação das atividades avaliativas, eu agradeço muito e continuo à disposição de vocês, caso haja quaisquer dúvidas, quaisquer questões eventualmente relacionadas à matéria ou ao objeto dos trabalhos de avaliação. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. A partir de agora, eu vou encerrar a gravação e desejo a vocês que eu possa vê-los ou que eu possa ouvi-los aqui nesse canal com saúde na quinta-feira às 8 da manhã. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Até logo.